Então, o lembrete aqui, a proteção não é um acessório, tá? Faz parte da lógica operacional do carregador. Sem ela, o equipamento não autoriza a carga, né? O filtro, pessoal, a gente falou bastante aqui de distorções harmônicas, né? Do filtro EMI, que é um filtro de interferências eletromagnéticas. Então, na qualidade de energia. É, hoje eu tinha, como eu falei no começo da aula, o processo de transformação, né, de energia, principalmente esse processo de transformação de energia AC para DC, e esse controle de potência, os PWMs, os controladores, você aumentando e diminuindo a potência, que é o que ele vai estar controlando, né, a potência do carro, se ele está exigindo muita potência para a bateria, ele vai entregar mais potência, ou menos potência, ele vai ficar também fazendo essa leitura de entrega de energia. Então, todo esse controle, ele gera muito ruído lá nesse processo de chaveamento, porque ele trabalha com os chaves, são pequenos transistores, né, que chaveiam em uma frequência muito alta. Né? Lembrando que frequência, você tem os pulsos, lembra? De pulsos dentro de um segundo, né? Então, se eu tenho a 60 Hz, que é a nossa frequência de rede, você tem um pulso da onda, né, em 60 vezes por segundo. Agora, você imagina que um controlador desse, ele faz aí um IGBT, que vai estar trabalhando nessa retificação a 20 kHz ou 40 kHz, ou seja, são 40 mil pulsos em um segundo. É uma coisa, cara, é um negócio, sim, né? E nunca, né? Porque você vai fazer o chaveamento em um segundo, né? Muita coisa. E isso, aí você imagina aí, esse chaveamento, tá? Então ele gera essas distorções. E essas distorções causam vários problemas, principalmente a parte de eletrônica, né? Aquecimento, vai trabalhar na vida útil, interferência eletromagnética, e isso vai interferir em todo o resultado, pode ter no resultado final, né, do controle, você vai ter imprecisão dos sensores mandando informação errada, é, controladores com leitura errada e uma cascata. Se você manda uma leitura errada para o controlador, ele pode estar carregando e dando problema na potência. Então, por exemplo, eu posso ter que é o comum, eu posso ter a minha estação falando que eu estou entregando 50 quilowatts para aquele na saída do veículo, mas na verdade eu estou entregando 30, né? Ou por quê? Porque eu posso estar com interferência dentro de um sensor, né, que está interferindo dentro do meu, né, da informação que eu estou coordenando. Porém, eu tenho outro sistema que está informando a mais, entendeu? Posso estar com essa interferência também informando a leitura errada. Então, você pode tanto estar no carregamento quanto a leitura errada. Então, eu posso estar entregando 30 e lendo 50, ou eu posso estar entregando 50 e lendo 30. Tá? Por quê? Por interferências. Então, filtros, eles atuam diretamente, tá, nessa proteção. Essa plaquetinha do lado, ela é um filtro, né? Que a gente são indutores e capacitores, né? Então, é uma indutância que essa energia em alta frequência, o indutor, ela meio que freia essa energia, ela fugir, ela sai mesmo desse processo aí de retificação, no caso, né? E os capacitores ali, eles descarregam essa energia para a Terra. Eles jogam isso aí para, né, como se fosse né, jogando mesmo a sujeira fora, tá? E aí ela filtra e elimina essa interferência ali na minha onda de energia, tá? Então, com isso, o fator de potência ela melhora. Então, os ripples né, de onda que você tem nessa edificação. Eu só queria saber se quando ele faz essa limpeza na na energia, dá para ver isso no osciloscópio? Total, total. Isso aí nós vamos mostrar Ok. para você no osciloscópio, tá? É, melhora a compatibilidade eletromagnética, né? É, dos transformadores, tá? Então, esse transformador também é a isolação galvânica, que a gente vai falar também aqui, tá? Então, essa compatibilidade eletromagnética, ela ajusta, tá? Protege os circuitos internos. Eles vão pegar muito equipamento, na qual pessoas já fizeram intervenções. E tem olhos de águia para ver se tem cabo de sinal, cabo de rede, passando próximo a barramento.
ou passando próximo a conectores AC. Se Na tiver, comunicação certamente a sua atrapalha máquina muito. vai estar com intermitência. Cabo de comando, cabo de sinal, cabo de rede é completamente isolado. Dentro de um DC, a gente não consegue isolar 100%, porque o espaço físico é limitado. Então, a gente utiliza muito os filtros RFI, os filtros eletromagnéticos, ok? Então, verifiquem se esses filtros existem e, se existem, se estão funcionais e se estão nos lugares certos. Ela Eles vai lembram muito o apare CT. Eles lembram né. muito o CT. O carro passa por dentro, tipo um sensor. Componentes, como eu estava falando agora aqui, né, são indutores e capacitores, né, que compõem esse filtro, tá? Filtro de modo comum e filtro de modo diferencial, tá? Às vezes você usa no modo como usar na linha mesmo, ou usa filtro até em terra, em neutro, tá? Chaveamento em alta frequência, como dos GBTs, era muito ruído, que sem a filtragem adequada retorna para a rede elétrica e afeta outros equipamentos, tá? Então, os GBTs são os modos de retificação ali que faz essa parte da retificação da potência da energia, tá? Transformador, pessoal, tá? O transformador, ele pode ser utilizado também para uma proteção galvânica, que a gente chama de transformador isolador, inclusive, né? Que ele realmente ele faz essa separação física só através do núcleo magnético ali, né? Ele não tem uma transferência contínua de energia, né? Entre as espiras, né? Eles são separados realmente e só pelo núcleo magnético daquela energia passa no núcleo e ele transfere aquela energia do campo magnético para as bobinas e ela vai gerar ali, pode fazer tanto essa parte da elevação ou rebaixamento de energia, ou apenas fazer essa isolação galvânica, onde também garante também a qualidade de energia, tá? Então, dentro de um sistema de DC Fast Charge, a gente utiliza, existem esses transformadores justamente para poder garantir a energia que está entrando, às vezes variando, porque você está com uma tensão 480 volts, tá? Aí você joga lá no retificador essa tensão e eu transfiro ela para 800 volts, 500 volts DC, tá? Aí eu tenho um inversor que transforma esse 400 volts DC para AC, ela passa para o transformador, manda ainda o 400 volts AC, tá? Para o retificador, chega a 400 volts AC, e aí ele vai retificar isso aí novamente, tá? Internamente. Hoje, os módulos, né, esses GBTs, módulos já possuem já esse sistema de isolação galvânica dentro dele já, dentro de componentes de eletrônicos de potência já mais específicos, tá? Mas o transformador não deixa de ser um dispositivo muito bom, tá? De alta eficiência, excelente, tá? O único problema dele é que ele ocupa muito lugar e é pesado, e aí o problema dele é você vai ter local para colocar esse equipamento. Ele é mais bruto, mais rústico, né? Então você acaba trazendo outro problema que é espaço, né? Então, hoje, muito desse espaço, eles eliminaram esses transformadores e transformaram essa isolação galvânica que ele faz especialmente, né, através de dispositivos eletrônicos dos próprios GBTs, tá? Mas essa isolação, ela separa eletricamente o circuito de entrada e o circuito de saída, tá? Protegendo, tá? Tanto o veículo quanto o usuário. Quando a estação tem esses transformadores, muitas vezes não tem. Tá? E ele precisa ser um transformador isolador, tá? Não é um transformador autotransformador. Ele tem que ter essa condição de estar separado. Isso quer dizer, quando eu tenho um surto, por exemplo, na rede, isso não vai transferir para o outro lado, tá? Ele desliga, ele está isolado fisicamente do outro, do secundário ou do primário, enfim, né? O lado que estiver tendo esse surto, tá? Adequação de tensão, como eu falei, ele ajusta o nível de tensão para compatibilidade com topologia do conversor DC interno, tá? Porque eu pego a unidade, a fonte de entrada, AC, converto ela em DC, jogo lá 400 lá, eu vou variar essa potência do jeito que eu precisar, entendeu? E aí lá entra esse transformador. E esse transformador ele pega os 400 volts e ele só praticamente transfere os outros 400 volts. Ou pode também trabalhar, né, dentro de número de espiras, ele vai converter o percentual do que eu quero entregar na minha saída secundária. Ou seja, se eu entro 400 volts e eu quero baixar 50%, né, ele vai ter 2 para 1, ele vai baixar 50%. Se eu jogo 500 volts, ele vai jogar
250, e assim, né, sucessivamente. Então, ele trabalha também dentro dessa parte de conversão, tá? Você vai ter transformadores menores em alimentação auxiliar, tá? Então, você vai ter esse transformadorzinho lá pegando o 220 da rede, né, nas fontes, você vai ter sempre o transformadorzinho na fonte, normal, como é qualquer dispositivo eletrônico que a gente conhece, e ele vai estar lá diminuindo para 12 volts, 24 volts, né? É um transformadorzinho que vai fazer isso também nas placas eletrônicas, ou até, né, algum sistema auxiliar, um ventilador, uma bomba de circulação líquida, enfim, tá? Isso é sistemas auxiliares, tá? E você pode também ter transformadores para elevar as sistemas auxiliares até maiores, tá? E dentro de hidrelétricas, por exemplo, você tem sistemas auxiliares que eles alimentam até outras máquinas, outros geradores, tá? Alimentar sensores, enfim. E arquiteturas modernas, olha, em muitos projetos atuais, o isolamento está incorporado dentro dos próprios modos de potência, que eu tinha falado antes aqui, tá? Eliminando o transformador externo, que é muito volumoso, tá? Então, o que eu tinha falado antes, a gente acaba tendo isso também dentro do próprio módulo de potência, tá? Eliminando através de eletrônica de potência também. Beleza, pessoal? Até aqui, tranquilo? Então, já passamos aqui, falamos dos transformadores, dos filtros, né? Fonte auxiliar, tá? As fontes de alimentação, você vai ter várias fontes dentro do DC também, tá? Às vezes pode ter uma, pode ter duas, pode ter mais fontes, tá? Essas fontes, elas são utilizadas para alimentar principalmente as placas de controle, placa de pré-carga, enfim, né? O que você precisar dentro né, de energias em níveis de tensão diferentes, tá? Diferente ali do transformador, ela vai usar em corrente contínua, ela vai pegar uma fonte corrente alternada, vai ter um transformadorzinho dentro ali também para fazer também essa transformação abaixar, mas ela vai também retificar essa energia para corrente contínua, tá? E ali dentro você vai ter os filtros, você vai ter também toda essa... Então, ela é essa caixinha aí, né, que a gente conhece, usa-se muito isso em som, né, em projetos de áudio, né, de vídeo, de transmissão, de comunicação, né? Essas fontes que elas estão, além de elas fazerem toda a parte de conversão, elas também têm essas proteções, né? Principalmente essas proteções, esses filtros EMI, RFI que a gente falou, que é o que, né, para tirar essas interferências eletromagnéticas de alta frequência, tá? Então, ela alimenta o controlador central, ou seja, a placa de controle, a HMI, que é o display, tá? E aí daqui ela vai distribuir, na verdade, ela é uma fonte, né? Eu tenho ali, aqui no caso, assim, do lado, você vai ver, você tem lá entrada fase neutro, né? AC, e aí eu tenho ali duas saídas DC, né? E aí eu vou, 24 volts, 12 volts, eu posso alimentar várias placas, né? Uma placa ou várias placas ao mesmo tempo. Ela me disponibiliza saídas, né? De tensão, às vezes na mesma tensão, às vezes tensões separadas ou as duas juntas, né? Para o que eu precisar. É bem versátil, tá? As placas de comunicação, os relés, né? Os relés, eles atuam com alimentação mais baixa na sua proteção, os CLPs, né? Vai alimentar os controladores lógicos, né? Contatores, ventiladores, enfim, tudo que você demande aí uma atenção, né? Ela é uma fonte de alimentação, tá? Falha típica que pode acontecer nesse equipamento, tá? Receber tradição de entrada, mas a tela não inicializa. Verifique a fonte auxiliar antes de qualquer outra coisa, né? Se você tem algum dispositivo que possa não estar, assim como no principal, a gente vai lá, direto na entrada da energia, dentro de um ecossistema, subsistema também menor, cara, a alimentação sempre é a principal coisa que você vai ter que olhar. Pô, por que não está funcionando? Está chegando energia de tensão aqui? Aí você vai ver, pô, é 12 volts, tem que chegar a 12 volts. Não está chegando 12 volts? Então tem um problema já da alimentação. Aí pode ser um fusível, pode ser um disjuntor, né, desligado, enfim. Os módulos retificadores, cara. O módulo retificador é o coração energético do DC Fast Charge. Aqui é onde ele faz a conversão, né? A principal função da estação de recarga básica é converter a energia AC em DC, porque a gente está trabalhando com as baterias dos veículos. As baterias, a gente já discutiu isso aqui em aula, né? Ela tem a sua característica por armazenar energia, né? E entregar e descarregar, porém, ela tem que fazer, esse é um processo físico, eletroquímico, onde só pode ocorrer
no sistema DC, né? Ou seja, de corrente contínua. A gente não consegue ter o sistema AC, porque toda a geração de energia AC, ela depende dessa variação aí de polos, né?